Olá, estamos começando mais uma edição do SciTalks. Sou o Paulo e estarei com você acompanhando o webinar sobre a era digital da gestão financeira de instituições de ensino. Convidamos Gustavo Cochilar, CFO da IBCMed, para nos contar na prática como a transformação digital da área financeira é benéfica para as instituições de ensino. A qualquer momento, você poderá enviar perguntas no chat, que iremos responder ao longo da transmissão. Aproveite para deixar o like, compartilhar a live e nos seguir nas redes sociais. Vamos conhecer os cases? Bom evento a todos! Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um SciTalks. Hoje nós vamos fazer um SciTalks de um case, de um cliente nosso, de uma instituição de ensino, um grande parceiro que a gente tem hoje aqui dentro. Eu sou o Leonardo Carvalho, sou o Head de Educação aqui da Seidel, e junto comigo aqui está o Gustavo Cochila, ele é o diretor administrativo financeiro do IBCMed, e a gente vai conversar um pouco aqui sobre toda essa questão da automação na gestão financeira, sobre a digitalização da gestão financeira e trazer, né, bastante insights aqui para a gente da operação deles. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de passar aqui, rapidinho, antes da gente começar, um vídeo mostrando um pouco de como é essa parceria, do que a gente vem desenvolvendo junto com a IBCMed. Então, vamos passar esse vídeo agora. Muito bom, legal ver a gente alcançando tantos resultados assim. Então, Gustavo, vamos começar aqui o nosso papo. Eu vou pedir para você se apresentar, né, e apresentar um pouco da IBCMed para o pessoal que está assistindo a gente. Beleza, obrigado, Leonardo. Bom, Gustavo Cochlar, eu sou diretor administrativo financeiro do IBCMed. Nossa especialidade é a pós-graduação médica, né? O nosso foco é a pós-graduação médica. Nós começamos pequenos, a iniciativa dos sócios era se especializar na pós-graduação médica. Nós acabamos entrando para dentro do ecossistema Anima, através da Inspirali, que é a vertical de educação médica do grupo Anima, e recentemente foi fechada a aquisição de 100% da empresa, então agora somos integralmente Inspirali, né? Eu venho de um histórico sempre de administração financeira, sempre estive em áreas de orçamento e desempenho e financeiro de empresas, desde Ambev até empresas daí de emergências médicas, hotelarias, os mais diversos segmentos, e agora estou nesse segmento de educação que é tão importante e tão atraente para a gente. E é mesmo. E complexo também, né? A gente entende que tem as suas particularidades, tem as suas complexidades, e até para a gente abrir esse papo, falando aqui um pouco de mercado mesmo, de entendimento do mercado, como é que você está entendendo hoje toda essa questão da digitalização financeira mesmo, né? De todo esse processo, né, de fazer uma digitalização, de uma automação da operação financeira, as instituições cada vez mais enxutas, né? A gente sabe que a questão operacional das instituições de ensino precisam ser entendidas e cada vez mais eficientes. Então, como é que você está enxergando isso dentro do mercado de educação? É legal que você tem esse parâmetro de outros mercados, né? Então, como é que você está vendo isso dentro do mercado de educação?
Sim, é muito interessante porque a dinâmica que a gente tem notado cada vez existem mais meios de pagamento, cada vez existem mais novidades surgindo, né? A gente tinha uma época que só se aceitava pagamento em cheque, débito em conta de banco. Em espécie. E depois tu vai para cartão de crédito, agora Pix, e isso, moedas, daqui a pouco, moedas Bitcoin, moedas virtuais, e isso acaba gerando uma necessidade maior de tu ter, tu oferecer essas soluções para os teus clientes, mas ao mesmo tempo tu ter rastreabilidade disso e conseguir ter o entendimento de como isso está afetando o teu cliente. Tu tem que disponibilizar esses meios de pagamento para ele, mas sem que isso complique demais a tua operação, para tu continuar entendendo o que está acontecendo com aquele cliente, né? O cliente te demanda essa flexibilidade, mas essa flexibilidade ela não pode ter o preço de tu perder o controle do que está acontecendo dentro da empresa. Né? Com certeza. E falando de educação continuada, né, que eu acho que é o principal foco da IBCMed, a experiência desse cliente ela tem que ser diferenciada, né? Porque ele está buscando um complemento de formação, ele não está fazendo aquela formação mais básica para poder alcançar a carreira que ele deseja ali, ele está fazendo realmente uma evolução, uma busca. Então a experiência ela vira um negócio muito crítico, né? Sim, e o nosso público, né? O nosso público é formado por médicos, que é uma categoria, por natureza, mais exigente. Eles querem ser bem atendidos, eles demandam esse tipo de tratamento desde o início. Então, a gente ter essa flexibilidade é uma coisa muito importante. E ter a disponibilidade de ter essas informações na ponta dos dedos também, para conseguir entender o que o cliente está demandando e como é que tu consegue resolver isso para ele. Sim, e é legal você ter puxado isso, porque hoje dos assuntos do momento é justamente o ensino de medicina, né? Toda essa discussão que tem sobre as vagas de medicina dentro das instituições de ensino, né? Algumas ainda em fase de litígio até, então está uma complexidade gigante em torno disso, né? E, consequentemente, isso exige uma organização cada vez melhor dentro da instituição para poder tratar disso, né? Virou o assunto do momento, né? Como é que isso tem refletido aí para vocês? Como é que vocês têm visto isso? É que assim, o médico, ele sai formado, né? Ele termina uma faculdade, graduado em medicina, e ele tem alguns caminhos para se especializar e para ir além na carreira, né? Tem o caminho que sempre foi o mais tradicional, que é o da residência médica, mas que é um funil muito apertado. Não existe vaga para todo mundo, não existe disponibilidade para todo mundo, né? Tem muitos médicos que eles não querem sair da sua cidade para cursar uma residência, para dar continuidade na sua educação, e isso acaba sendo um complicador, porque ele sai da faculdade e ele, além de ele vai ter uma renda muito pequena, não vai poder fazer plantões e tal. Então, a pós-graduação, ela surge como uma via alternativa muito interessante, porque esse médico ele consegue continuar fazendo os seus plantões e continuar trabalhando como um clínico geral, por exemplo, e ao mesmo tempo ele ir se especializando e buscando esse complemento de formação, né? O nosso objetivo aqui no IBCMed é que esse médico ele siga como ele não pare de estudar nunca, né? A gente tem aqui o ciclo de estudos do médico. A partir do momento que ele se forma como médico, ele está só começando. Ele vai fazer uma especialidade, seja de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, e depois ele vai seguir com cursos alternativos
para conseguir ir se especializando cada vez mais, né? Então, ele vai fazer uma cardiologia, depois ele vai fazer um fellowship, vai fazer um curso de extensão voltado a um ponto específico da cardiologia, né? Ou buscar uma especialização cada vez maior. Isso traz que a gente, financeiramente, eu tenha que fazer o acompanhamento da vida desse aluno, né? A partir do momento que ele entra e ele passa a ser nosso aluno, eu quero acompanhar a vida inteira dele. Então, porque esse aluno, ele pode entrar num determinado curso, a gente tem casos aqui, um aluno que começa uma pediatria e vai para uma geriatria depois. Caramba, completamente oposto, né? Ele vai para extremos, ele muda de curso, ou ele faz de forma complementar, às vezes faz uma psiquiatria, depois faz uma psiquiatria infantil, faz uma psiquiatria geriátrica, ele vai se especializar ainda mais, ou ele vai ampliar o leque de conhecimentos. Então, é importante a gente conseguir ter essa rastreabilidade do que está acontecendo com esse aluno ao longo da vida acadêmica dele, né? Sim. Cada vez mais, para a gente entender o que está acontecendo. É o tal do lifelong learning, né? Assim, hoje não tem mais jeito, né? Não tem mais. E mesmo a própria medicina, né? Como uma profissão era tão tradicional, né? A gente chamava, né? A medicina, a engenharia, né? Os ensinos tradicionais, etc. E até isso foi transformado, né? Até isso foi mudado, né, de forma que hoje o médico precisa se atualizar. Tem muita tecnologia que é disponibilizada, muita técnica que é feita de forma diferente, então o médico ele precisa, né, também se manter atualizado ali de alguma forma e entender esse ciclo dele, né? Acho isso legal você falar de o cara que fez uma pediatria, de repente foi na geriatria. Você consegue entender um pouco do perfil desse cara. Será que ele está buscando um outro mercado para ele? Porque é um mercado também. Ou se ele está realmente, peraí, não, deixa eu entender aqui de ponta a ponta o que acontece ali na vida do ser humano, para eu ver onde é que eu me encaixo. Tendo essa visualização do lado financeiro também, eu consigo entender como que essas turmas são formadas, como essas turmas se sustentam ou não se sustentam, a rentabilidade de cada operação para eu poder tomar uma decisão de ampliar turmas, reduzir turmas, disponibilizar mais turmas, disponibilizar menos turmas, né? Então, isso, daí a gestão financeira é muito importante nesse sentido, para a gente conseguir. E qual curso que vale mais a pena investir? Eu consigo disponibilizar ele para mais alunos, menos alunos, né? Tem turmas eu consigo começar uma turma sem a turma estar completamente formada, tem outros cursos que não, eu só posso começar se eu tiver com a turma efetivamente formada, né? Então, entender a rentabilidade de cada operação me permite que eu tome decisões mais conscientes a respeito de dar início ou não dar início a uma determinada turma. Quando eu vou para uma nova praça, quando eu vou para um novo local, né? Porque nós temos tanto cursos que são puramente EAD, né? Puramente digitais, como nós temos cursos que são híbridos, com aulas presenciais e digitais. Nós temos cursos que têm uma parte prática muito forte também, Verdade. né? Então, que tem atendimento de paciente mesmo, que faz, então, além de simplesmente estudo teórico, né? Eu trato pacientes mesmo, né? O professor chega ali, ele trata um paciente com os alunos, os próprios alunos atendem também. Tem uma questão prática em muitos dos nossos cursos também que funciona bem. Só que esses cursos com uma operação mais prática, eles são cursos mais caros operacionalmente. Sim. Então a gente precisa conseguir enxergar o que está acontecendo, né, na vida financeira dessas turmas, para tomar a decisão do que fazer. Hoje não tem mais essa questão que a gente via muito acontecer do acadêmico
Antigamente, né, nem se falava muito. Há um tempo atrás, assim, era até um sacrilégio falar em vendas dentro de uma instituição de ensino, né? Vendas de alguma coisa não pode, educação não pode falar de vendas. E, poxa, tem que se manter viva da mesma forma e é uma venda. Mesmo que eu vá ter uma turma deficitária, talvez academicamente seja importante ter essa turma deficitária, mas eu vou ter uma outra turma lucrativa que vai estar pagando por essa e tem que entender esse contexto para tomar decisão da forma consciente. Eu tenho que saber que eu estou tomando aquela decisão. Né? Exato, exato. E é uma decisão, são decisões estratégicas mesmo, porque, poxa, é um mercado que eu quero entrar, é um público que eu quero atingir. Bom, às vezes eu vou começar aquela turma mais deficitária realmente, para depois eu crescer isso daqui. Enquanto isso, eu já tenho mercados que eu já estou muito dentro dele, onde eu vou trabalhar essas turmas e elas vão bancando um pouco daquilo ali até que isso se equaliza de alguma forma. Mas essa visão ampla da instituição tem que existir. Não dá mais para o acadêmico ficar lá pensando pedagogicamente as melhores práticas, as melhores coisas, etc., se ele não olhar que, poxa, tudo isso daqui, em algum momento, ele tem que se pagar de alguma forma. Sim. Né? O pessoal de vendas, eles têm que olhar para aquilo. Cara, adianta eu ficar focando, vender. Isso aqui nós já temos um público enorme, a gente precisa de um público novo, porque senão daqui a pouco eu não tenho mais público para isso daqui. Então ele tem que olhar também o que está dando isso. Então, como é que você enxerga como é que acontece, né, essa loucura assim, de agora? Todo mundo tem que se conversar. Antigamente era aquele negócio, cada um no seu canto, eu mexo com pedagógico, não quero saber do financeiro, deixa os caras do financeiro resolver lá. Não, então, tu sabes, né, a nossa implantação, ela ainda está uma implantação inicial. Sim. Né? A gente trouxe para dentro do site do nosso conta a receber o faturamento, que era uma dor muito grande que a gente tinha, né? Então, por causa disso, a gente trouxe na primeira etapa do nosso projeto, a gente trouxe o faturamento e o conta a receber para dentro do Silo. E porque o próximo passo, daí sim, é a gente começar a trazer mais a parte comercial, mais a parte acadêmica também, para poder enxergar isso tudo como uma coisa só. Que é a grande dificuldade que a gente enfrentava e que a gente ainda está enfrentando, enquanto a gente não consegue integrar o restante das nossas funcionalidades, dos nossos sistemas dentro do Silo, é essa visão muito separada, muito estanque de algumas coisas, que a gente muitas vezes não consegue entender direito o que está acontecendo com o aluno, porque justamente eu tenho isso em sistemas separados. A hora que eu começo a trazer e consolidar essas informações e começo a juntar tudo, eu começo a enxergar melhor o que está acontecendo, eu começo a entender melhor, ver movimentos de turmas, né? Uma turma que está tendo desinteresse por parte dos alunos, de alguma forma eu tentar melhorar o conteúdo, fazer alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem já isso feito de forma isolada, né? Quanto mais integrado eu conseguir fazer isso, mais rápido eu vou conseguir reagir a esse tipo de coisa. Que hoje esse uma necessidade que a gente tem, é de melhorar sempre a velocidade de reação. O IBCMed, ele sempre foi muito ágil nesse sentido. Ele sempre teve como característica a gente reagir muito rápido às movimentações mais diversas, né? Quando a pandemia nos atingiu há alguns anos atrás, nós éramos puramente presenciais, né? Então, quando estourou a pandemia, nós não tínhamos estrutura de cursos digitais EAD. A gente teve que reagir muito rápido para conseguir dar continuidade. Era uma coisa que no primeiro momento não existia, o pessoal não tinha interesse. No segundo momento, olha, nós vamos ter que ter, não existe juntar todo mundo numa sala de aula no meio da pandemia. Nós vamos ter que pegar, ou nós paramos com tudo e esperamos a pandemia passar, ou a gente continua no formato EAD. Então a gente conseguiu reagir muito rápido. Só que
éramos menores, né. À Uhum. medida que a empresa vai crescendo e vai ficando mais estruturada, mais surgem processos, surgem a necessidade de algumas coisas estarem mais organizadas e mais formais. Uhum. E com isso, se tu não tiver informação de uma maneira muito rápida, tu acaba perdendo agilidade. Então, a gente tem que fazer é um processo de troca. Tu vai Sim. formalizando e processualizando as coisas um pouco mais, mas na troca, tu investe em ferramentas que te dão a informação mais rápido para tu poder reagir mais rápido também, né. Exato. E esse processo, né, de que é o que a gente está falando justamente dessa digitalização, de tornar essa operação cada vez mais digital, né? Os bancos hoje já são todos digitais, a operação financeira hoje ela é basicamente digital, né? Hoje dificilmente você tem ainda todo aquele trâmite de ainda acontece, mas ainda hoje é mais raro todo aquele trâmite de papel, de coisas que precisava, imprime um boleto aqui, manda para lá, né, faz o despacho pelo correio dos boletos todos dos alunos, a gente fazia muito convênio com o correio para poder fazer o Pra poder envio mandar todos os dos boletos. boletos. Hoje é tudo muito mais automatizado. E como é que você está vendo essa automação mais dentro da parte financeira? O que você tem visto disso aí? O a grande movimentação que a gente teve aqui, não foi exatamente nesse sentido de meio de pagamento, mas sim no faturamento, Sim. tá. Porque até o ano passado, a IBCMED ele funcionava num faturamento por regime de caixa, por recebimento. Eu recebia do cliente, eu emitia a nota, né. Eu Uhum. passei a trabalhar no regime de competência, ou seja, eu prestei o serviço, eu emito a nota, tá. Então eu prestei o serviço, eu emito a nota para o cliente. Essa são poucos os sistemas que conseguem gerenciar esse tipo de coisa de forma descasada. Normalmente tu vai numa universidade, tu vai num curso que tu vai fazer, por quanto tempo tu vai cursar? "Ah, eu vou cursar 6 meses", tu paga um sexto por mês, Exatamente. até chegar no final e os nossos alunos, os nossos clientes, eles demandam coisa diferente. Eles querem pagar, de maneiras alternativas. Eu quero te dar uma entrada maior, eu quero fazer parcelas menores, eu quero parcelar em 3, 4 vezes, mesmo que o curso seja de 1 ano. Então, essa necessidade de descasar o plano de pagamento com o plano, de faturamento efetivamente, era a principal dor que surgiu para a gente, no momento que a gente teve que sair, fazer a transição, buscar uma ferramenta alternativa, que foi quando a gente encontrou o Cyrus, tá. Por quê? Porque nesse descasamento, a maior parte das ferramentas te traziam, diz: "Olha, não, tu tem que receber com o mesmo parcelamento do que tu presta o serviço, eu não posso fazer o faturamento separado". Então, a gente teria que fazer controles paralelos para conseguir ter esse descasamento, porque eu não encontrava nenhuma ferramenta que me trouxesse isso pronto. O próprio Saido não me trouxe isso pronto, mas a flexibilidade que ele proporcionou, a gente conseguiu construir essa solução juntos. Isso Então aí. hoje eu tenho já o meu faturamento descasado do meu recebimento, do meu plano de pagamento dos meus alunos, e isso está funcionando bem, tá. Então eu tenho um aluno que vai fazer o pagamento em 6 meses de um curso de 12 e isso funciona sem problemas, né. É uma coisa que se não fosse essa automação, se não fosse essa integração funcionando, a gente não ia conseguir fazer, não era escalável. Eu poderia ficar com um Uhum. número reduzido de alunos, contratar várias pessoas para fazer um trabalho manual de conferência
e regularização das contas dos alunos, mas isso nunca seria escalável. A hora que a empresa vai crescendo, chega num ponto que não adianta tu botar 20, 30 pessoas que eles não vão, Não é vai resolver. humanamente impossível de resolver esse tipo de coisa. Você Tá? precisa Então, chega no momento que você tem que ter um certo nível de automação, porque você não vai conseguir fazer isso. E eu achei até bem interessante esse ponto mesmo que você colocou, né, dessa construção, dessa questão da flexibilidade, aí já até entrando um pouco dentro do nosso projeto mesmo, do que a gente trabalhou. Como é que foi isso para você, assim? Financeiro, ele é aquele cara dos números, é aquele cara da lógica, né? Como é que foi essa sensação na hora de você entender assim, cara, eu tenho aqui uma plataforma educacional onde eu consigo organizar as coisas e eu posso ir para o caminho que eu quiser, eu posso montar aqui o formato que eu quiser. Como é que foi essa situação? Então, isso, num primeiro momento, ele te dá uma certa insegurança, digamos assim, porque tu não tem uma solução pronta, Uhum, né? Tu não tem uma solução pronta para chegar e dizer assim: "Tá aqui, entra dentro dessa caixa e sai operando aqui dentro", tá? A gente teve uma solução que a gente vamos construir ela juntos, né? Então, foi justamente essa que foi a diferença que a gente conseguiu, chegar no modelo que a gente tem hoje. A gente pegou e foi discutindo justamente quais eram as dores, né, aonde que eu tenho problema, o que que seria, a gente sempre partia de um modelo muito o que que seria o tradicional e o que que a uhum, gente precisa fazer diferente, né? Porque também, não quero reinventar a roda a cada passo. O perfeito. que a gente sabe que funciona, a gente tem que usar da maneira que já funciona. Agora, essa questão de ter o faturamento diferenciado do plano de pagamento, sempre foi uma característica que a gente sempre ofereceu isso para os clientes, e a gente sempre trabalhou com isso, e é uma coisa que a gente não queria abrir mão, né? Então, o importante foi conseguir fazer isso, né? Ter a Uhum, flexibilidade de fazer isso, mas conseguindo, hã, não vou nem dizer manter controle, porque na verdade a gente buscou agregar controles que a gente não tinha antes. Porque como antes eu tinha uma separação muito grande do que era o faturamento, era muito fácil, porque eu faturava o que eu cobrava, aham, a partir do momento que eu passei, não, eu tenho o que tu fatura e o que tu cobra em timings diferentes, né, em valores diferentes, eu posso, fazer 12 de 1.000 e cobrando em 6 vezes de 2.000, que vai dar o mesmo resultado, né, sim. mas, a questão de cobrança é diferente, a emissão de nota é diferente, então, ter a flexibilidade, mas ao mesmo tempo não perder o controle do que está acontecendo, isso para nós era o ponto que era a exigência que a gente tinha nesse sentido, É né. legal, porque essa questão do controle, e dois pontos importantes que você colocou aí, né? Um é essa questão do controle, né? E eu lembro de todas as discussões que a gente teve né, antes e durante o projeto, né? De entendimento do novo formato, que era novo até para vocês também, Sim, né? Era uma estrutura completamente nova que a gente vamos construir junto. A gente topou entrar no desafio junto para a gente construir isso realmente junto. Uma plataforma que já tinha a base, já estava toda pronta ali, toda a parte de faturar, de cobrar, isso tudo já estava ali pronto. Mas como é que eu apuro isso? Né? Qual que é o processo por trás para eu poder fazer essa apuração? Né? E todas aquelas discussões e entendimentos que foram acontecendo durante a execução do sim. projeto também. Mudanças conceituais que a gente teve, hã, algumas vezes por chegar em encruzilhadas do tipo: "Não, espera aí, a hora que eu comecei a visualizar melhor a informação que eu tinha, chegar à conclusão disso: "Não, esse modelo que a gente está desenhando aqui não ia funcionar, vai dar problema logo em seguida. Para e vamos por outro caminho", né. Exato. Então, assim, a gente não tinha, justamente porque a gente estava fazendo essa migração de modelo, a gente não tinha esses processos muito bem desenhados.
Então a gente foi desenhando e testando eles à medida que ia acontecendo mesmo a transição. E num prazo super tranquilo que você tinha, né, para poder fazer isso. Não, estava super tranquilo, Folgado, o seu folgado. prazo estava É, folgado, né? Porque acabou que você teve que, enquanto isso era feito, você tinha toda uma estrutura manual que você acabava tendo que fazer. Foi um projeto que em 4 meses a gente botou a operação para 3, 4 meses a gente botou essa operação para começar a rodar, para a gente começar a rodar. a gente teve um probleminha com o fornecedor anterior que não nos entregou os dados do jeito que a gente precisava para Exato. fazer a migração também, avisou em cima da hora que não ia conseguir. Então, algumas coisas que fugiram ao nosso controle ao longo do projeto, mas realmente aconteceu muito rápido, né? Todo ele funcionou muito rápido. Acho que a gente conseguiu separar um pedaço muito importante para executar aquele pedaço Exato. no prazo que a gente tinha, que era reduzido, Uhum. né? Se a gente tentasse pegar um pedaço maior, talvez a gente não tivesse conseguido implantar, né? Então isso aí foi importante também, de separar a parte que era crucial para a gente, digamos assim, e começar por essa parte. Porque agora a gente tem que dar seguimento nisso, né? Agora, Exato, exato. já, como eu estava falando antes, a gente já tem um núcleo que a gente considera ali da parte financeira dentro do sistema. Agora eu tenho que começar a trazer as outras coisas de sistemas legados que a gente desenvolveu internamente ou de sistemas que a gente usava de outros fornecedores e trazendo para deixar, porque o importante para nós nesse sentido é tentar deixar a jornada do aluno cada vez mais integrada Sim. e num lugar só, para que a gente consiga ter essa rastreabilidade mesmo, né? Quando o Uhum. aluno entrar em contato com a gente, eu quero saber tudo da vida dele em meia dúzia de cliques ali, para eu poder atender ele da melhor forma possível, entender o que ele pode estar querendo e tentar atender ele da melhor forma possível. Você fala muito disso, né? A questão da experiência, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Igual você falou, é um público muito exigente, é um público complexo, que você precisa ter esse tipo de recursos disponíveis para eles, e essa experiência vai fazer toda a diferença, porque a partir do momento que você consegue dar um bom atendimento, um bom retorno, trazer recursos para esse aluno, né? Trazer formas de trabalhar isso, porque a gente sabe que nem tudo são flores, vão ter aqueles que vão seguir tudo certinho, tudo bonitinho, mas você tem toda a parte de régua de cobrança, você tem toda a parte de trabalhar a inadimplência, de trabalhar a evasão, né? E acaba que às vezes um dos primeiros pontos onde aparece a evasão é lá no financeiro, né? Sim. Uma das primeiras variáveis que são, né, mostradas nesse ponto para uma análise de uma evasão, né, você trazer realmente uma experiência onde você consiga resolver a situação daquele aluno mais rápido possível. Não, e muitas vezes a gente tem a questão, assim, como eu falei, o nosso aluno, ele já é o médico formado, né? Sim, Então, já é um profissional, né? ele está, às vezes, num plantão de 12, de 24 horas, em que ele não consegue falar nada e quando ele consegue uma brecha, ele quer ser atendido e ele quer ser atendido rápido. Então, eu preciso, de alguma forma, ter informações e conseguir enxergar o máximo sobre ele para poder atender ele da maneira mais rápida possível. A gente não Exato. tem isso ainda, mas é o que a gente é mais ou menos assim. A gente está desenhando, a gente está escrevendo aonde que a gente quer chegar. Beleza, decidi, marquei lá o caminho, meu ponto de chegada. Agora a gente vai definir o caminho e o que é uma questão de priorizar daí. Eu vou Uhum. priorizar essa parte, vou priorizar outra parte, mas eu já sei que tudo que eu estou fazendo é direcionado naquele caminho, é onde eu quero chegar no final da história.
né? Legal. Aí falando um pouco da experiência agora do outro lado, né, a experiência aí da operação financeira aí dentro, o que que você viu de mudança, o que que trouxe aí de benefício para vocês nesse processo de digitalização aí? A gente está reduzindo muito as operações manuais, né? Eu tinha muita coisa, muitos controles que eram feitos de forma manual, mas o que eu considero talvez pior, digamos assim, é que nós tínhamos muitos controles que deveriam ser feitos e não eram feitos, porque Hum, manualmente eles são inviáveis, uhum, né? Então, a gente tinha uma série de conciliações e conferências que a gente não conseguia fazer justamente porque a gente não tinha ferramenta para isso, né? Tinha algumas conferências que eu me lembro que o pessoal conseguia acabar de fazer a conferência do mês fechado depois do dia 20, quer dizer, já estava quase nossa fechando outro senhora. mês, já estava quase fechando outro mês quando eu conseguia fechar a conferência. Então estava sempre correndo atrás do prejuízo, né? Então o fato de trazer muitas automações, além de liberar trabalho manual, ele possibilitou algumas conferências que a gente não estava fazendo antes porque não conseguia fazer, né? E é muito disso, é a facilidade de integração Uhum, com diversos meios de pagamento também, né? Que era uma coisa que a gente tinha antes uma integração funcionando na parte de cartão de crédito, na parte de boleto, a gente tinha integrações. A gente conseguiu trazer a integração para o Pix, que era uma coisa que é legal. uma ferramenta tanto de entrada de cliente, como de cobrança também, facilita muito, né, ter isso de forma integrada, porque senão eu tinha, muitas vezes no dia, eu tinha uma lista de entradas que foram feitas direto na conta da empresa e tinha que ver quem era o cliente, por quê? Nossa Porque o senhora. cliente, muitas vezes, ele não pagava com o Pix dele. Uhum, Então vem um Pix de uma pessoa que está pagando por uma outra pessoa. não é mesmo. E daí, às vezes a pessoa faz o Pix e te manda um comprovante. Sim. Às vezes não mandava o comprovante. Então, às vezes, a gente ficava 3, 4 dias correndo atrás para tentar descobrir de quem é aquele depósito de R$ 1.000, por exemplo. Uhum. Quando pega um valor comum assim, então, É. às vezes, ó, era para entrar 4 depósitos de R$ 1.000, entrou 5. Quem é o De quinto? onde veio? De onde veio o quinto, né? Qual foi o cliente que não avisou e depositou, né? Então, isso agora, hã, a gente tem isso automatizado. O cliente fez o Pix, ele já baixa automático no sistema, já reliquida a parcela, né, que era uma coisa que a gente conseguia fazer funcionar com boleto e cartão e que a gente não tinha conseguido fazer funcionar no nosso sistema antigo, pra parte de Pix, né. Uhum. Então, cada vez mais essas facilidades, eles vão automatizando e vão liberando tempo, inclusive para fazer mais análises, né, sobra tempo para tu fazer a análise do que tu está fazendo, porque senão tu fica só fazendo a parte manual do Fica coisa, só na operação, né? o trabalho braçal, e tu não consegue ter tempo para olhar o que que o número representa, o que que ele está significando ali, né. Sim. E é o principal trabalho do gestor financeiro é análise, né? Sim. Porque a gente acabou de falar disso, né? Putz, é o cara que vai olhar para aquele negócio como um todo ali e entender, olha, isso aqui está bancando esse aqui está fazendo esse. Ó, Isso. galera, dá para a gente investir mais aqui, dá para a gente ver, vamos investir um pouco menos aqui. É quem vai dar esse suporte para as outras áreas operacionais. E hoje realmente é um suporte muito grande, porque, querendo ou não, você que vai acabar determinando muito da área de vendas,
gente, dá para vender até aqui. Se a gente vender daqui para lá, vai começar a ficar complicado, aí vai apertar do lado de cá. O pessoal do acadêmico, a gente tem que olhar para isso daqui tem como reduzir esse custo, dá para fazer isso um pouco mais desse jeito, daquele outro jeito, então vai acabar trazendo insumo para o resto da instituição como um todo, né? De onde sai uma análise. Então, se a pessoa que tem que fazer essa análise tem que ficar lá dando baixa de cartão, ficar caçando no extrato, Pix de quem que é, para onde que vai, essa análise vai embora, né? Não tem como isso dar certo, né? Não tem como isso funcionar. E a informação, ela acaba ficando defasada, né? Porque quando tu faz tudo isso muito manual, quando tu consegue ter a informação jogada para dentro do sistema de forma manual, ela já é velha, né? Sim. A informação já é velha. Então, quando tu tem isso automatizado, tu tem online ali o que está acontecendo, quem pagou, quem não pagou. Então, tu consegue ter a informação de uma maneira muito mais rápida para entender efetivamente como é que está a saúde financeira do negócio, né? Como é que funciona isso daí? E como é que foi esse impacto aí dentro? Com essas outras áreas, né? A gente, igual você falou, ainda não está tudo 100% integrado dentro da plataforma, justamente até por isso. Como é que foi esse impacto dessa estratégia, né, de ir colocando as coisas em partes, assim? Cara, assim, eu particularmente, eu estou muito ansioso para trazer mais coisa para dentro, Sim. tá? Porque a gente vê agora, como eu disse, a informação ela flui mais rápido, mas tem um problema, a informação flui mais rápido. Então, assim, a gente percebe desvios de procedimento, coisas que deveriam estar rodando mais redonda, a gente percebe muito mais rápido agora. Sim. Tá? Então, o problema aparece mais rápido, né? Não tem jeito. A informação que ela vem, o ponto fora da curva, ele aparece quando tu está lidando com um processo mais alinhado, quando tu tem um ponto fora da curva, ele te chama a atenção. Então, eu tenho a necessidade agora de efetivamente trazer mais áreas para dentro. Tanto o contas a pagar, que eu não tenho ele estruturado, então que é um terreno limpo para a gente pegar e fazer uma implantação, quanto a área comercial, que eu quero trazer para dentro, para conseguir botar mais processo, estruturar mais processos dentro do sistema, né? E a área acadêmica, que daí sim para eu conseguir enxergar a vida completa do aluno ali dentro. Eu enxergar as disciplinas que ele cursou, enxergar a documentação dele, se a documentação já está ok ou não está ok, conseguir, porque daí eu posso ter a cada interação com o aluno, né, eu posso ter essa conversa com ele nesse sentido. Olha, eu vou te atender aqui agora, tu está pedindo ajuda para acessar uma determinada aula, mas só para te lembrar, tu ainda está me devendo uma cópia do teu diploma, por exemplo. Para não cair no esquecimento que eu tenho essa pendência de documentação. Se isso está integrado, se está funcionando, eu consigo ter essa conversa e não ligar para o cara num outro dia para conversar com ele a respeito de uma documentação que está faltando, ou avisar ele que vai ter uma aula. Como que eu posso, maneiras de tratar isso melhor? Olha, doutor, aproveitando que o senhor está falando comigo agora, o senhor não esqueceu que tem aula esse final de semana, né? Exato. Então, a hora que eu trago toda a vida dele para um ambiente integrado, então por isso, eu estou ansioso para trazer mais coisa para dentro, para a gente poder começar a dar essa visão mais completa, tanto para o nosso público interno quanto para o público externo. Né? Maravilha. Bom, tem umas perguntas aqui que já apareceram, a gente já está indo para o nosso tempo final aqui. Vou trazer algumas perguntas aqui, tudo para você. Então, não perguntar nada para ti? Não, o negócio aqui é com você.
Mas a Lígia está até perguntando aqui como é que você faz a avaliação de ROI, né, desse trabalho todo que foi feito, de todo dessa automação que você trouxe para a sua operação, como é que você enxerga o resultado disso tudo aí? A avaliação de ROI, ela fica bem complicada de fazer nesse sentido, numericamente, mais Uhum. detalhadamente. Por quê? Porque a falta de automações, a falta de integrações, a falta de solução, o que ela ia me fazer? Ela ia me barrar o crescimento, Entendi. tá? Ela ia me impedir de crescer na velocidade que a gente quer e precisa crescer, né? Então, a gente tem algumas metas agressivas de crescimento para os próximos anos, e um dos pilares para isso é a gente ter suporte tecnológico, Sim. porque é aquilo que a gente estava falando antes. Ele vai chegar num ponto que não adianta eu dobrar, triplicar a equipe, que eu não vou conseguir crescer, né? Então, fica complicado a gente fazer uma avaliação dessas numéricas de ROI, justamente por causa disso. Uhum. Eu preciso, né? É uma coisa, não adianta, não tem alternativa. Eu É uma preciso, necessidade eu mesmo. preciso ter isso, porque senão eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir atravessar o oceano a nado. Eu preciso de um barco para me levar, porque senão eu não chego do outro lado. Exato. E faz parte também, né? Igual você falou, senão você acaba só engordando a operação, você vai crescendo, crescendo e não consegue crescer no fim das contas, né? Isso. Então, é uma necessidade. Legal. O Caio, ele trouxe uma aqui, ele pediu para você um exemplo bem específico que gerou maior impacto para você aí na sua operação, que essa transformação digital trouxe um maior impacto aí. Qual que foi esse ponto? Essas integrações dos meios de pagamento são as integrações que são mais notórias, digamos assim, e que tu percebe mais rápido, né? Uhum. Para nós, entender a parte, principalmente que nós estamos falando do contas a receber, né? Sim, sim. Então, eu negocio com o cliente, tanto faz se é uma venda nova ou se é uma negociação de um título que está em atraso, alguma coisa assim, e eu mando para ele um link para ele fazer o pagamento via Pix, ou cartão de crédito, ou boleto, na hora, e ele na sequência ele consegue fazer isso, e eu já enxergo que esse título já está baixado, sem precisar de intervenção manual, né? Porque esse é o Uhum. ponto. A intervenção manual é o que muitas vezes acabava atrasando, né? Que gera erro, né? Eu E preciso pode gerar erro também. Gera erro, eu preciso ter alguém do financeiro, por exemplo, 8 horas da noite, o aluno paga com Pix para a conta, eu só fico sabendo no outro dia, quando alguém do financeiro pegar o extrato e comprovar que entrou um Pix. Quando eu Sim. estou lidando com a integração dos meios de pagamento, o aluno pagou, ele já aparece na tela ali, demora, dependendo do banco e coisa assim, demora 30 segundos, 1 minuto, para aparecer que o título já foi liquidado, que o aluno pagou. Então, isso, se bobear, dá para ficar na linha conversando com Sim. o aluno enquanto isso acontece, né? Não é uma... Então, assim, esse é o exemplo mais rápido e mais prático. Mas o que talvez não apareça tanto fora da área financeira, mas que aparece bastante na área financeira, é justamente esse controle do faturamento, que teve que ficar dissociado do controle do fluxo de pagamentos. Isso é uma coisa que, manualmente, é impraticável. É impraticável. Não existe controle que seja
aceitável fazer isso de forma Não tem manual. como. Que O permite nosso o crescimento, processo, né? o nosso próprio processo de emissão de notas, ele era um processo que ele consumia em torno de 1, 2 horas, quase que por dia, né? Todos os Caramba! dias. Por quê? Porque o nosso sistema anterior, ele tinha algumas dificuldades de integração com a fazenda municipal e a fazenda estadual. Então, muitas vezes ele parava no meio, tinha que reiniciar para continuar emitindo nota e tal, e ele acabava ficando muito demorado. Hoje, ele em torno de 2 horas por mês, ele emite todas as notas do mês, Uma pequena né. diferença, né? Então é uma diferença brutal nesse sentido, né. Então, Uhum. mas isso são coisas que são mais percebidas dentro da área Sim, financeira, transborda um pouco para as demais áreas, né. A percepção do meio de pagamento, ela, aparece muito para a área comercial, né. sim. Ele vende num sábado de tarde, ele vende um contrato novo para um aluno, Fechamento de mês, passa não, meta, mas não é nem isso, ele passa o link do Pix para e o resolve aluno ali. paga o Pix, ele já baixa no sistema e já libera o acesso do aluno à aula. Então, Olha, assim, sim, é uma experiência, né? ele consegue assistir uma aula naquele dia, naquele mesmo dia, se for o caso, Sim, né, sem precisar de uma intervenção de uma pessoa que poderia errar, que poderia não estar trabalhando no sábado de tarde, né, sim, ou então sim. durante a semana, uma noite durante a semana, eu não preciso ter alguém de plantão no financeiro para ficar verificando esse tipo de coisa e realizando as baixas. Então isso aí aparece muito para o resto da empresa, né, para o pessoal do comercial principalmente. Sim, sim. Legal. Tem uma pergunta bem interessante aqui para você que gosta de tecnologia, você que é um ávido por tecnologia. O Danilo está perguntando aqui se você acha que a inteligência artificial conseguiria te ajudar de alguma forma e se você tem algum plano para isso. Cara, inteligência artificial, a gente está analisando várias iniciativas. Tem Uhum, várias iniciativas, né? Hã, uma das coisas que eu considero até mais simples disso é de alguma forma melhorar a interação com o cliente. uhum, Hã, deixar porque o modelo tradicional de interação com o cliente, vem lá de trás da época das URAs, sim, que tu, ligava para um opções. negócio, disque 1 se você quer isso, disque 2 se você quer, disque 3. Hã, hoje esse modelo é mais complicado de tu continuar insistindo nesse modelo. Eu acho que melhorar a experiência do cliente e usar a inteligência artificial para que ele consiga resolver problemas que ele eventualmente tenha. Eu não preciso que ele passe por 8 etapas do meu sistema para Sim, dizer que ele quer emitir um boleto que ele não conseguiu pagar, né? Então, usar a inteligência artificial para melhorar essa interação com o cliente é um fator. Usar a inteligência artificial para enxergar padrões de comportamento mesmo, legal isso. no sentido de buscar analisar os teus clientes, os que estão se tornando inadimplentes, ou os que estão evadindo, ou os que usar isso para identificar padrões de comportamento e tentar entender o que está acontecendo, né? Então, eu já brinquei, Essa última que você estava falando, você estava explicando sobre a inteligência artificial que você estava fazendo para análise de crédito, né? Então, isso. resgata isso aí para a gente, porque está muito legal, interessante mais esse trabalho. Não, então, eu peguei, mas daí como é que é? Para consumo interno e para experiência mesmo, né. Uhum, Eu peguei um modelinho de inteligência artificial e com algumas informações tirando da base, eu tô treinei ela
para me indicar a probabilidade do cliente vir a ficar inadimplente. Então, desde clientes que atrasam o pagamento, clientes que efetivamente abandonam, né, e param de pagar. E, por enquanto, assim, eu treinei a inteligência e agora eu botei ela para rodar alguns testes. E daí ela está me dizendo quais são os que têm probabilidade maior de ficar inadimplente. Eu quero ver agora, depois de um tempo, o que virou realidade e o que não virou foi realidade. verdade. Para ver se ela está bem treinada ou não. Mas muito interessante, e é uma aplicação muito prática, né? Muito que pode te economizar, né? Um trabalho danado aí nessas percepções. Então, isso é muito legal. E aí eu vou trazer, até por causa do nosso horário aqui, vou trazer uma última pergunta aqui, que é aquelas perguntas bem capciosas mesmo. Mas você, como diretor, né, administrativo, financeiro, etc., quais as competências, né, nesse novo mundo, nesse novo formato de operação das instituições de ensino, que os diretores, os CFOs e etc. das instituições de ensino precisam ter? Capacidade analítica não adianta, não tem como fugir disso, né? É muito importante e sempre vai ser muito relevante, né? E eu acho que o principal, por mais conhecimento técnico que a pessoa tenha que ter da área financeira e dos conceitos da área financeira, tem que conhecer o negócio, tem que sujar a mão de graxa lá para ir conhecer o negócio, o que funciona, o que não funciona no negócio, né? Então, muitas vezes tem um pouco dessa visão da pessoa de financeiro ser uma pessoa mais distante da operação. Eu, pelo menos, não gosto. Eu, pelo menos, não gosto desse modelo. Sim. Tem que entender o que acontece e tentar entender as dores da operação também para conseguir fazer o negócio melhorar cada vez mais, né? A gente não pode esquecer que qual for o tipo da empresa, se é indústria, serviço, é de comércio, o interesse de todo mundo tem que convergir por uma coisa só, que é o crescimento da empresa e a melhora da saúde da empresa. Então, se tu não conhece qual é o negócio, se tu não entende direito o que melhora a saúde da empresa ou não, tu não vai conseguir desempenhar bem o teu papel. Não adianta. Então, conhecer bem o negócio e ter a capacidade analítica para muitas vezes pegar e conseguir separar o que é o emocional, o que é o feeling, o que é a impressão. Eu estou com a impressão de tal coisa. Não, peraí, vamos olhar aqui com os dados que a gente tem, o que está acontecendo de verdade, né? E daí tem que ter a capacidade para conseguir analisar esses dados, porque pegar e trazer uma montanha de dados e não conseguir analisar eles não vai funcionar também. Não vai resolver. Não vai ajudar. Eu tenho um grande amigo, chama Eduardo Freire, que ele fala muito disso. Cara, você tem que descer pro play. Não tem jeito. Você tem que descer, você tem que ir lá, você tem que entender, olhar para sua operação realmente. E eu acho que isso é muito importante, né? Do conhecer do negócio e tudo mais. Então, assim, muito bom. Então, para a gente ir para os finalmente agora, vou te pedir uma última fala aí para entender que os conselhos que você traz hoje para, né, com toda essa operação, com tudo isso que você trouxe aqui para a gente, que conselhos que você traz para as instituições de ensino, né, principalmente olhando com esse aspecto que você está mais inserido aí dessa parte da gestão financeira, da gestão da operação como um todo. Quem sou eu para dar conselho para instituições de ensino, né, cara? Agora tu me puxou. Não, eu vejo muito isso, de decidir. O que falta muitas vezes é a gente, na correria do dia a dia e na série de atribulações que a gente tem no dia a dia mesmo, a gente acaba apagando muito incêndio.
E às vezes é necessário tirar o pé, parar um pouco, olhar assim, tá, mas aonde que eu quero chegar, para daí depois eu vou discutir como é que eu vou fazer o caminho até lá. Mas porque muitas vezes tu acaba investindo em iniciativas que não vão te trazer resultado ou iniciativas que não contribuem para o teu destino final. Então, assim, em qualquer ponto, olha, eu quero sair de uma operação em que eu não tenho nada automatizado para uma operação em que eu tenho 100% automatizado. Beleza. Então, tu já definiu o teu ponto de chegada, tudo que tu tiver trabalhando tem que ser mirando nesse destino final. Tá? Então, isso aí para mim é o que eu sempre procuro fazer, é definir lá qual é o ponto de chegada e depois tentar diminuir o máximo os desvios desse caminho, tentar deixar ele mais linear possível. Perfeito. Estratégia é a arte de dizer não, né? Você tem realmente um foco ali e não deixar. Porque a gente vai se dispersar, né? Isso é muito natural, né? Mas quando você foca ali realmente. Sempre então, tem um incêndio novo aparecendo. Sempre tem alguma coisa para resolver, não tem muito jeito. Gustavo, sem palavras para agradecer, muito obrigado pela presença, pelo conhecimento, pelos insights, por toda esse papo que a gente teve aqui, né? Eu sempre admiro muito a sua experiência e todo esse trabalho que a gente vem fazendo junto, tornou mais do que um parceiro, um amigo que eu tenho hoje, uma pessoa com quem eu conto sempre. Então, queria te agradecer muito e aí deixar aberto para suas palavras finais aí. Eu que agradeço a oportunidade aí, porque é bom, às vezes a gente falando assim, até a gente repensa algumas coisas e discute algumas ideias, acabam surgindo algumas ideias novas a serem discutidas, né? Então isso é sempre legal. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi bem interessante o nosso bate-papo aí, valeu mesmo. Muito bom. Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Espero que tenha sido um momento de muitos insights, de muita reflexão, que a gente possa levar isso agora para os nossos contextos, né, e trabalhar isso, né, entender o que a gente pode melhorar, né, dentro das nossas instituições. Então, muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê nos próximos SciTalks, né? A gente já tem todo um evento aí, toda a lista de eventos que vocês podem acompanhar. Não deixa de conferir os próximos que estão vindo por aí. E volta a bola para você aí, Paulo. Muito bacana, pessoal. Gustavo, obrigado pela sua participação. E um grande obrigado a você que participou e assistiu até aqui. Fique por dentro de todos os conteúdos exclusivos da Scido. Siga nossas redes sociais e dê uma olhada no nosso calendário de eventos. Tudo isso pode ser encontrado na descrição desse webinar. Até a próxima!